E houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutavam, mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. E foi lançado fora o dragão, o grande dragão, a serpente antiga que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo, o mundo inteiro. Foi jogado na terra, lançado na terra, e seus anjos foram lançados juntos com ele. E ele sublinha aí essa parte desse estudo bíblico nessa escritura. Mas olhem, se o diabo cai do céu e se encarna em um homem, vê? Página 146. Não é verdade? Dos selos. Ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Ou seja, se o diabo é lançado do céu e vem encarnado em um homem, ele diz que foi lançado aí, seus anjos foram lançados juntos com ele. Onde é que tu pensas que esses anjos vão estar? Também encarnados em pessoas. Ou seja, tornam-se os ungidos do diabo. São falsos ungidos. Foram lançados juntos com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora veio a salvação e o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi jogado, lançado fora o acusador de nossos irmãos. Agora, enquanto ele estava no trono de intercessão, não tinha sido lançado, não podia ser lançado. Não estava, essa manifestação do diabo não estava na terra. E ao ser um arcanjo criado, um querubim, diz aí, Ezequiel e Isaías falam que foi um querubim, também representado no rei de Tiro, ou no rei Tiro. Enquanto ele estava no trono de intercessão, tinha que estar ou ficar esse acusador aí. Vamos falar assim que ele tinha direitos de estar aí, ou de ficar lá. Mas depois, ao ele se levantar, e aí está, para ele Deus tinha misericórdia, porque ainda não tinha destruído, mas já ao se levantar e mudar de cordeiro para leão, então já nem para o diabo, nem para os seus anjos tem misericórdia, ou há misericórdia. Agora, porquanto ele tem as chaves do Hades, do inferno e da morte, ainda, até mesmo para os perdidos, ele tem poder sobre as suas vidas. É por isso que ele falou nesta mensagem da noite, dessa noite, pode pôr no inferno a quem ele quiser e pode tirar aí a quem ele quiser. Ou seja, que ele tem o poder sobre o diabo e sobre os seus anjos e tudo isso. Ele pode tirar espíritos de demônios das pessoas também. E pode fazer com que também venham esses espíritos se acheguem às pessoas. Um controle total, ele tem as chaves. Já ao ser lançado, e diz que, aqui mais adiante, diz que, porque foi jogado o acusador de nossos irmãos foi jogado fora, aquele que os acusava diante de Deus de dia e de noite, ele os venceu através do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho deles, e desprezaram suas vidas até a morte. Por causa disso, alegrai-vos, céus, e os que morais nele, ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu para vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vejam que o conhecimento que ele tinha, enquanto estava lá, era que a mim não vai acontecer nada comigo, e eu estou aqui, ninguém pode me expulsar, porque aí ele está aí. Vamos falar assim, dele estar sentado aí fazendo intercessão, olhe.
por essas pessoas. Eu estou aqui, eu tenho aqui uma forma, um jeito de acusá-los a todos eles pelas coisas que eles fazem. Mas uma vez que ele já se levanta, essa não, vamos dizer assim, essa ela não veio vir. Não, o diabo não veio vir isso chegando, ou isso acontecendo. Espera um pouco. E então ser lançado, jogado, já automaticamente, tudo o que estava nesse lugar, nessa dimensão, tem que se fazer carne. Uns para a vida eterna e outros para a perdição, para juízo. Ou seja, que até mesmo o que está se refletindo aqui, né, e se mostrou aqui do que foi um reflexo lá, um espelho, tanto para o que os vão ter vida eterna, para aqueles que vão desaparecer, eles têm de vir à existência. E então aí, o diabo, ao saber que já se manifestou, tal como foi manifestado em Judas, mas aqui, ao se encarnar, já completamente ou inteiramente a besta, a serpente antiga, o diabo, já é uma plenitude, tal como aconteceu lá em Judas e como aconteceu em Deus, em Jesus, a plenitude aqui também. Mas aí, ao ser encarnado, olhem, os seguidores desses anjos foram jogados, lançados, e eles também têm que se encarnarem, ou se encarnar. Ou seja, na parte boa dos bons, seria nas teofanias dos escolhidos, vindo ou chegando, junto, e se encarregam de se encarnar o verbo, a palavra, na sua vinda e também nas teofanias. Lhes é dado. E pelo outro lado, do mal, ora, o diabo é lançado, vem encarnado e depois ele envia esses espíritos dessas pessoas. São os anjos caídos em pessoas, ou nas pessoas. Tem um grupo que é para a vida eterna, e aí estão incluídos todos, para não dividir os escolhidos, as fátuas e os que vão obter vida eterna. E outros vêm os que estão, os de perdição, que são para juízo, e não vão obter vida eterna. Vistes isso? Essa parte aí. Ou seja, que vem fazer aqui o seu trabalho nessas pessoas que estão. Essa é a representatividade, ou representa essas pessoas. É por isso que tu vês pessoas e tu falas, essa pessoa não era assim. Ela não se comportava desse jeito, não. E agora olha como é que ela atua, age diante da palavra. Por que será isso? Vê que tem espíritos que os tomou, desses anjos caídos que foram lançados. Mas pelo outro lado, tu vês pessoas que eram de uma certa forma ou jeito. E aí, mas olha só, essa pessoa não é como é antes. E a própria pessoa diz, mas eu não sou o que eu fui antes. Aí está uma diferença entre um espírito teofânico de Deus, dessa teofania, dessa grande teofania no escolhido, e pelo outro lado, tu vês pessoas totalmente contrárias, que é um tempo que Deus está tanto na preparação e tudo isso, todas essas coisas, e você vê essas pessoas então bem diferentes, obrando, ou falando mal e todas essas coisas, fazendo coisas que antes elas não faziam. É porque se encarnou nelas um espírito desses anjos caídos. Esses anjos que foram lançados, vê? E os seus anjos foram lançados juntos com ele. Esses são dessa linhagem, tem que fazer as obras que o diabo faz, porque não podem expressar outra coisa. Isso foi que se encarnou neles. O que foi que encarnou-se em Judas? Ora, o diabo. O que ele iria fazer? Ora, as obras do diabo não seria outra coisa. Ou seja, aqui, tudo o que vem ser uma realidade, ou se tornar realidade, tudo que vem vir à existência, ou chegar à existência tão tangível, palpável, tem que ser dos dois bandos ou lados. E aí começa a diferença das obras e começa a separação, que a palavra é quem faz, não podem estar os dois ao mesmo tempo.
No entanto, se tu prestares atenção, presta atenção que porque estava entre o sacrifício aí, mas ao ser o trono de juízo, já não pode estar ou ficar aí presente o diabo, se presente ficar, já é julgado aí, tem que ser lançado. E aqui, a misericórdia para os escolhidos debaixo desse novo propiciatório, não, o diabo não pode estar, nem os seus anjos podem estar próximos desse ministério, porque esse ministério de juízo veio. Então, automaticamente, como ele foi julgado lá em cima, aqui o que é que ele vai fazer? Automaticamente fica julgado. Vistes isso? E é por isso que não podem estar os dois ao mesmo tempo. Não pode estar o espírito do diabo, não pode estar junto com o Espírito de Deus, pois ao estar como leão da tribo de Judá, como juiz, e já foi julgado, se lá ele foi lançado, jogado, aqui é lançado, o diabo também é lançado, e esses anjos que estão nas pessoas não podem estar ao mesmo tempo juntos. Veja, é por isso que tu vistes aí, é por isso que os anjos ministradores fazem essa separação, essa segregação. Eles não se suportam, não suportam essa palavra, não suportam essa palavra, essa pregação, porque já ao se mudar para juiz, e já foi julgado, então ficam expostos. É tremendo tudo isso, como Deus está cumprindo tudo aquilo que não foi cumprido nos tempos do passado. São as profecias, são uma das profecias para ser cumprida hoje, e mais adiante são outras que vão se cumprir, e mais adiante outras que vão se cumprir. São as profecias últimas ou finais para essa mudança de reino. As profecias sendo cumpridas para a mudança de reino. Podemos colocar esse tema nestas palavras curtas deste momento. Sábado, 5 de abril deste ano de 2025.